E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tem um vídeo de primeiras impressões que atrasou porque eu acabei esquecendo e depois eu acabei me bagunçando, me desorganizando na agenda. Mas eu decidi trazer pra vocês mesmo meio atrasado porque eu sei o quanto vocês adoram um desses animes cheios de sacanagem da Comic Festa. A gente tem praticamente toda a temporada um desses animes da Comic Festa que vem em duas versões. Ele vem uma versão censurada pra televisão e uma versão sem censura que é exibido no site da Comic Festa Anime, né? Praticamente o dobro do tempo, 2 minutos a mais do que um episódio normal, enquanto o episódio normal censurado ele tem em torno de 3 minutos. A gente já tem 4 episódios lançados, mas eu assisti só os 2 primeiros para tentar não estragar um pouco da minha perspectiva para trazer para vocês de primeiras impressões, e a gente tem 2 primeiros episódios que são pelo menos divertidos. O anime em questão chama Otona ni ya Koi no Shikata ga Wakarane. Ele leva também o nome de Otokoi. Sim, a gente logo lembra de Otakoi na hora. Até que tem algumas semelhanças entre os personagens, mas nada surpreendente porque sempre tem semelhanças entre os personagens dos animes, principalmente quando a gente fala de animes que envolvem o mesmo tipo de ambiente, né? Também é um ambiente, um escritório, um ambiente organizacional. Outra semelhança que a gente tem muito legal, inclusive, é que o Mashima, o protagonista desse anime, ele é dublado também pelo Kento Ito, que também dubla o protagonista de Otakoi, o Hirotaka. Mas na real, as dublagens acontecem também em duas versões. A gente tem um dublador para a versão premium e um dublador para a versão censurada da televisão. E o Kento Ito, ele é o dublador do Mashima na versão que vai para a televisão. Então, se vocês planejavam assistir o anime para escutar o Kento Ito gemendo em cenas mais 18, vocês não vão ter isso, eu sinto muito. Os nossos protagonistas são Mashima, Shuji e Asudo Mio. Eles têm uma história, um passado bastante semelhante. A Asudo Mio, ela não tem um relacionamento há 5 anos, desde que o último namorado dela terminou com ela, e ela criou uma perspectiva, um estilo de vida bastante independente e completamente avulso a homens. Então, tipo, ela não vê eles dessa mesma forma interessante como ela vê as outras meninas que convivem com ela vendo. Ela acha até que pode ser uma questão da idade, por ela já ter seus 30 anos. Inclusive, eu acho maravilhoso uma das cenas onde as meninas estão indo conhecer um grupo de rapazes, sabe? Esses encontros organizados que a gente vê comumente em animes, e aí tem 4 meninos organizadinhos, sentadinhos, prontos pra conhecer 4 meninas, e ela chega a falar, tipo, que eles são todos iguais, sabe? É a personificação do que é padrão. É bem legal isso aí, tipo, porque a gente consegue fazer essa mistura, né? A gente consegue brincar com essa piada, mas basicamente ela diz isso, tipo, eles são todos iguais quando ela vê eles lá. Enquanto no meio dos rapazes a gente tem um rapaz que se sente da mesma forma, um pouco, talvez. Ele simplesmente não se sente com vontade de se envolver com mulher nenhuma. Ele inclusive tava ali achando que seria uma reunião de trabalho, só que ele descobre que é só uma festa e ele prefere ir embora de uma vez. Isso faz com que o Mashima vá embora e a Sudo também. Quando eles saem do restaurante, eles acabam se cruzando, se encontrando, e eles têm uma pequena discussão sobre essa questão de relacionamento. Nessa discussão, o Mashima, ele deixa bem claro como ele se sente em relação às mulheres, e ele compara elas, outras meninas que estavam lá, como se, tipo, ela fosse uma menina meio que precisasse estar perto de um cara e que precisasse sentir de forma boba esse amor e esse relacionamento. Isso deixa ela bastante irritada, porque ela não se sente assim, muito pelo contrário. Ela é completamente independente de viver uma relação do tipo. Isso deixa ela bastante irritada e ela acaba fazendo um comentário sobre homens e sobre o Mashima em si. Ela diz que ele deve ser esse tipo de cara que sai com uma mulher e depois simplesmente não dá atenção pra ela, e que provavelmente ele deve ser um baita de um peso morto, o que ele interpreta de uma maneira sexual. E talvez não tenha sido bem o objetivo dela, porque ela fala que tipo, é o tipo de cara, um peso morto, que não faz com que a menina se apaixone por ele. Só que, pra resolver isso, então, ele diz pra ela que vai mostrar pra ela que ele não é um peso morto, e de repente os dois estão em um motel. Simples assim, do nada. Ela diz que por impulso acabou seguindo ele, e quando ela se viu, eles estavam
estavam lá. Então as coisas acontecem, ela acaba se envolvendo demais e se sentindo muito bem no meio da relação, ele se sente da mesma forma e a gente acompanha a perspectiva, o pensamento dos dois enquanto isso acontece. Depois a gente ainda vê eles pensando sobre tudo que aconteceu e a perspectiva dos dois é basicamente a mesma, como eles se sentiram tão bem com aquilo e tipo assim, como se sexo fosse a coisa mais maravilhosa que tivesse acontecido com eles nesse tempo todo e que eles meio que começam a entender por que as pessoas estão numa relação, o que não faz o menor sentido. É bem bagunçado na real o roteiro do anime, mas é engraçado porque eles se sentem completamente conectados um com o outro. Sério, eles parecem dois virgões nessa situação, mas cara, é basicamente isso, eles parecem dois virgões lidando com isso. Eles aproveitam a noite toda, eles voltam a ter relações durante o resto da noite, só que quando chega a hora eles simplesmente seguem caminhos diferentes, cada um segue seu rumo, eles decidem nem mesmo trocar contatos e a Suda vai dizer pra ele, quem sabe eles possam até repetir aquilo se eles se encontrarem de novo algum dia. É legal que nessa cena também a Suda leva a coisa de uma forma bastante particular, assim, sobre os sentimentos dela. Já o Mashima lida com isso muito da forma como ela enxerga ele, então o elogio que ele recebe, como ela se sente, tudo mais. Então eles meio que tiram conclusões dessa primeira noite deles de formas diferentes, né? Um de acordo com os sentimentos do outro, o outro de acordo com a forma como ela mesma se sente, e eles entendem que aquilo tudo acontece a princípio por causa de puro instinto, mas mesmo assim eles se sentem muito bem, se sentem muito compatíveis um com o outro. Alguns dias depois a Suda é promovida a chefe de um projeto no escritório em que ela trabalha e eles vão receber 2 novos ajudantes para o setor de marketing, né, para trabalhar junto com ela nesse projeto. E entre os dois ajudantes a gente tem o Mashima. Eles agem de forma completamente profissional um com o outro, né, totalmente engessada, mas eles sabem o quanto aquela situação é estranha, quanto por dentro a gente vai ver como tá difícil pra eles lidar com aquilo. Eu não tenho muito o que falar desse anime porque ele é um desses animes clássicos do Comic Festa, né, onde a gente tem aí sacanagem, uma versão mais fofa, então ele basicamente consegue atender qualquer pessoa. Se você quiser assistir só uma versão fofa, você assiste a versão censurada e ele é um romance bobinho. Esse tipo de obra costuma ser direcionado a um público de mulheres mais velhas e ele traz bem essa essência. Tipo assim, a gente tem uma preocupação muito grande com o design, né, dos personagens masculinos. É importante que eles sejam muito bonitos sempre e que eles consigam transmitir isso pra gente, mas ao mesmo tempo a gente tem mulheres que também são muito bonitas, sem perder uma essência do que é comum, porque a gente vê em qualquer shonen que a mulher que é bonita, ela é tipo totalmente extravagante, linda demais. E aqui não. O legal desse tipo de anime, né, que eu costumo ver é que a mulher bonita, ela costuma ser normal. O homem vai seguir sempre o padrão de beleza comum, né? Ele é sempre branco, sarado, alto, muito bonito e sempre bom de cama. E a mulher, ela também segue o padrão que a gente costuma ver em animes de romance, meio boba e tudo mais. Só que não existe uma preocupação em sexualizar ela demais. Isso acontece apenas nas cenas que costumam ser mais 18, né? Essa sexualização do corpo dela costuma acontecer apenas nas cenas mais 18 e o resto da história costuma aparecer de forma mais comum, sem roupas extravagantes, sem o corpo muito sexualizado, muito exposto. É legal ver que eles conseguem trabalhar isso dessa forma. Ela é uma obra divertida que consegue te fazer dar algumas boas risadas com as expressões das personagens, principalmente. A cena de ecchi também são boas cenas, só que é o básico de sempre, são movimentos repetidos, com uma animação bastante simples, porque não exige nada demais. A gente tem muitas imagens estáticas durante diálogos e conversas, eles abusam disso, então a animação não é algo que exige demais. Quando é a cena de ecchi onde os movimentos são mais frenéticos, eles costumam usar sequências de movimentos repetidos, então eles precisam apenas de alguns quadros
bons pra fazer funcionar isso. Não... E é óbvio que a gente tem alguns frames, alguns personagens em off parado, algumas cenas estáticas, que a coisa fica bastante estranha. Sempre tem algum momento em que eu acho que a anatomia do corpo masculino tá muito estranha, assim como a do feminino, mas a do feminino a gente infelizmente tá acostumado, né, que a anatomia fique muito estranha em algumas posições. Mas a questão é que o corpo masculino ele costuma ficar estranho em cenas comuns, cenas que não envolvem o ecchi, e daí fica engraçado, fica bobo, mas não é nada que atrapalhe a experiência. Ele é um anime divertido que vai te fazer dar algumas risadas, tem um bom ecchi. Eu acho até que o ecchi nesse anime ele é bastante suave e ele envolve um pouco mais as personagens do que só a relação sexual em si, então é legal de assistir. Mas se você quiser só um romance bobinho com uma história ruim, um roteiro mal desenvolvido, você pode assistir a versão censurada, que também é uma experiência divertida. Ele só precisa ser divertido, esse tipo de anime, e você passar um tempo bobo ali. Aí eu citei antes o Ito Kento como dublador do Mashima, né? E se vocês querem ver mais um trabalho dele desse tipo, vocês podem assistir The Titan's Bride. Ele é o Koichi, né? O Uke de Titan's Bride. Então vocês podem assistir. Ele faz um trabalho bem legal lá também, por mais que o anime não seja grande coisa. Se eu não me engano, em Titan's Bride ele também é responsável pela música tema, mas ele canta a música tema também, mas agora eu não tenho certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar trazer o vídeo sobre o outro anime que a gente tem aí, ecchi, né, que tem uma versão censurada, uma versão sem censura. Eu vou ver se eu trago um vídeo sobre outro também, mas eu não garanto. Eu trouxe esse aqui porque eu sei que toda temporada eu tenho que fazer vídeo dos animes da Comic Festa, porque senão vocês não ficam contentes. Eu sei que vocês adoram, então eu decidi fazer esse vídeo. Se você já assistiu o Otakoi, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque ajuda bastante o canal. Se não por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.